Se eu fosse você, já se acomodava nessa poltrona, porque essa aula vai explodir a sua mente. Porque eu vou te ensinar como que você vai criar sequências poderosas para vender nos stories. Então já sabe, né? Pega o caderninho, pega a caneta, coloca aí do lado, porque você vai anotar, o seu dedinho vai doer. Mas eu quero que você anote e coloque em prática. Estuda aí meia horinha que deve dar essas aulas desse módulo e coloque em prática, porque é a prática que você vai ver o resultado. Sem mais delongas, como ganhar a competição dos stories e se tornar mais interessante que as amigas, famosos e blogueirinhas que a sua audiência acompanha. Ganha mais aquela pessoa que conseguir captar essa atenção e não ter o stories pulado, porque se você tem o seu stories pulado, não adianta você fazer a melhor sequência, porque não vai adiantar de nada. Por isso que eu estou te falando, são 15 passos, mas são 15 passos poderosos. Preste atenção nessa aula que ela vai mudar o seu jogo. Passo 1. Planeje com antecedência o que você vai ofertar. Qual que é a dor latente que será abordada? A promessa e a oferta à prova de falhas. Ah, mas por que você está falando isso, Luana? É óbvio, mas precisa ser dito. Muitas vezes você vacila porque você não pensa naquilo que você vai ofertar. Você não pensa qual que é a dor que você vai estar falando, qual é a emoção que você vai estar mexendo naquela sequência. Qual é o seu objetivo com aquela sequência? Se você planeja isso com antecedência, se você tem esse pensamento, qual a estratégia você vai utilizar, e vocês sabem que lá nos stories imparáveis, eu dou 21 estratégias para que você consiga direcionar as suas sequências. E, é claro, mais de 170 scripts de vendas validados para que você tenha esse direcionamento, você não perca o seu tempo e, ao contrário, você fique muito mais efetivo, muito mais assertivo na sua sequência. Importante, escolha uma das estratégias e use um dos scripts para colocar em prática. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente quer misturar o negócio todo. Às vezes é possível você sim misturar uma aqui, uma ali, é tipo aquele ingrediente especial, mas cuidado com essa salada mista, porque ela pode estragar a sua sequência. Passo 2. Crie um contexto, gere curiosidade antes de iniciar a sua sequência. Como eu falei bem no início dessa aula, a atenção vale ouro. A atenção é o maior ativo atualmente. Então, você precisa criar esse contexto, gerar essa curiosidade, abrir esse looping. O que é esse looping que eu tanto falo? É abrir essa informação que você só vai fechar no final da sequência. Por exemplo, eu tenho uma surpresa para vocês, que eu tenho planejado essa surpresa há algumas semanas e hoje eu quero revelar para vocês essa surpresa. Você vai falar, continuar na sua sequência, no seu contexto, e aí, de repente, se você for boazinha, eu gosto de deixar sempre para o próximo dia ou gerar essa antecipação, essa expectativa viciante, para depois você falar dessa surpresa, dessa sua oferta especial e recusável que você planejou, que você criou para a sua audiência. Como que você vai fazer isso? Você pode contar uma breve história ou abordar a dor relacionada ao que você vai ofertar. Exemplo, vamos supor que você trabalha com óleos essenciais, qualquer coisa do gênero, para pessoas que têm insônia. Então, você vai começar a contar uma história relacionada a isso. Ou você vai quebrar um mito, algo que seja uma quebra de padrão, enfim. E aí você vai fazer uma enquete. Você está com dificuldade de dormir? Ou seu filho está com dificuldade de dormir? Ou você não dorme porque o seu filho não dorme à noite? Aí você vai faz uma enquete. Aqui eu coloquei sim ou não. Por que eu, às vezes, coloco sim ou não? Eu sempre indico que vocês coloquem duas respostas que sejam positivas a levar a pessoa para o seu produto. Porém, aqui é importante até para você começar a nivelar, para você começar a separar as pessoas que de fato têm essa dor
e as que não têm. Então, você, através dessa enquete, você consegue fazer essa separação. Você consegue ter noção de, até percentualmente falando, daquelas pessoas que têm determinados problemas e as que não, da sua atual amostra, ou seja, as pessoas que estão vendo ali naquele momento. Na sequência, você vai falar, pare agora de fazer essas 3 coisas que o seu sono vai melhorar. O sono do seu filho vai melhorar. E aí você vai entregar o ouro. Primeiro, desligar as luzes. Segundo, não ver TV ou celular antes de dormir. Comida leve no jantar. E aí, na sequência, você fala: se você já tentou de tudo e ainda continua com essa dificuldade de dormir, minha agenda está aberta para esse mês, é só enviar um direct. Ou eu tenho aqui esse kit de óleos essenciais por XYZ, só até hoje, ou só tenho 10 óleos, 10 kits. Então, os 10 primeiros que entrarem em contato comigo através de direct vai conseguir garantir essa promoção. Por que eu estou colocando aqui através do direct? O Instagram, ele preza muito quando você começa a fazer esse relacionamento via direct. É a interação que tem mais poder de entregar mais o seu conteúdo, ou seja, de aparecer os seus stories para mais pessoas da sua audiência. Então, é muito importante que você chame a pessoa para o direct, e não só por causa disso. Quando você bota ali o link para a pessoa sair do Instagram, o algoritmo não fica muito feliz com você. Então, não é legal que na semana você faça sempre essa jogada para fora do Instagram. É bacana que você aumente o tempo que essa pessoa está com você ali no Instagram. Ou seja, você joga ela para o seu destaque, você joga ela para um IGTV, para um vídeo, agora nem tem mais IGTV, né? Para um Reels, enfim. É legal você manter esse ciclo da pessoa dentro da plataforma. É isso que o tio Mark Zuckerberg quer de você. Além de ser escravinho dele para produzir conteúdo. Mas aí vocês já sabem que, enfim, vou ficar dando spoiler não. Passo 3, criando conexão. Por que isso é tão importante? Porque através dessa conexão, você começa a criar um relacionamento. O relacionamento gera essa confiança, essa autoridade, que vai facilitar a sua venda. Então, você tem que tomar um cuidado quando você vai criar essa conexão, que é esse negócio de ficar querendo ser professorinha 100% do tempo. Perfil profissional não vende. Vocês já repararam que essas blogueirinhas têm muitas, mas muitas visualizações, milhares de seguidores? Por quê? Porque elas vendem. Elas vendem a vida dela. Ah, mas a minha vida não é interessante, mas eu não quero mostrar meus filhos, eu não quero mostrar minha vida. Não precisa. Você precisa ter uma autenticidade estratégica. Você precisa mostrar aquilo que é importante para gerar desejo sobre o produto que você vende, sobre a sua solução. Só que aí tem uma coisa que as pessoas não falam muito, que assim, as blogueirinhas, elas têm esse volume muito grande de visualizações, mas não necessariamente elas vendem muito. Então, você precisa equilibrar essa história de professorinha, de ser aquele perfil que ensina, que está dando tutorial, que está falando das atualidades, das novidades, mas também você tem que ser interessado pela sua audiência. E é claro que para você ser interessante, você precisa ser interessado, mas de maneira leve, divertida, descontraída. Não que seja uma coisa que, tá na cara que ela fez isso, isso aí é armado, ou algo do gênero. Não, tenta fazer com naturalidade. Tanto é que todas as sequências eu sempre coloco algumas coisas aleatórias. Eu sempre indico que no meio da sequência, principalmente quando você abre esse looping, na sequência você coloque algo aleatório do seu dia. Estou aqui na consulta, lembrei de uma história tal, aqui uma gracinha do meu filho, do meu cachorro, do periquito. As pessoas vão para os seus stories para saber quem você é. Então, aproveite e mostre os seus valores de maneira estratégica. Encontre um equilíbrio entre a blogueirinha e professora. Isso é muito importante aqui, anote esse negócio.
Você precisa mostrar os seus valores, porque é através dos seus valores que você vai conectar com as pessoas que você quer que compre de você, e você vai começar a afastar as pessoas que estão ali só de mexeriqueiro, só de para dar aquela urubuzada, e também para ficar naquela coisa, né, de aqueles famosos concorrentes ou até mesmo haters. Então, o seu objetivo é tirar do seu perfil aquelas pessoas que não vão comprar de você e manter, relacionar, conectar com as pessoas que têm potencial de comprar de você. Não esquece isso aqui. As pessoas compram primeiro a sua história, depois você. Mostre que você já alcançou os desejos que a sua audiência sonha em alcançar, que você já venceu as dores e dificuldades que ela tem e que você tem um atalho para facilitar a vida dela. Deixa bem claro isso. E não é uma vez. Ah, mas eu já coloquei lá um destaque, como esse aqui, que eu coloquei a minha história, falei aqui que eu vendo. Não importa. Muito difícil alguém vai chegar no seu perfil, vai ter tempo para olhar todos os seus destaques. A pessoa, todo dia, você precisa estar falando dos seus valores, conectando com a sua audiência através da sua história, daquilo que você alcançou, daquilo que você deseja alcançar. É importante você mostrar para ela o seu início, o ápice sempre dos meus stories é quando eu mostro o meu primeiro vídeo. Que, na real, nem foi o primeiro vídeo, porque eu nem sei onde foi parar o primeiro vídeo. Mas o primeiro stories que eu falei aparecendo foi horrível, sério, eu fico tadinha dessa menina. Mas eu fui lá e fiz. O meu primeiro vídeo de aula, gente, é muito difícil dar uma aula para o computador. E com o carro passando na rua é mais difícil ainda. Bom, falar para um celular é muito difícil. Mas é questão de treino. E a gente só é boa em alguma coisa quando a gente treina, quando a gente se esforça. Né? Não é questão de dom. Isso é uma habilidade que você adquire fazendo o quê? Testando, fazendo, colocando a cara no sol. Não tem outra possibilidade. Passo 4, contar histórias para gerar identificação. Como eu falei, primeiro as pessoas compram a sua história, você, para depois comprar aquilo que você está oferecendo. Então você precisa contar a sua história. Ah, mas a minha história não é interessante. Ah, mas todo mundo tem uma história. Todo mundo já passou por alguns processos. Todo mundo já passou por um perrengue. Todo mundo já passou por histórias incríveis de superação. Por mais que você ache chata, não é para a pessoa que está ouvindo. A gente é apaixonado por stories. Então, aprenda a contar essa história, claro, de uma maneira dinâmica, mas que mostra o seu caminho, a sua jornada. Porque as pessoas vão se identificar com a sua jornada. E aí, é claro, gerar essa conexão, que gera esse relacionamento, essa confiança, que gera a venda que você tanto quer. Passo 5. Já vou avisando que é o desespero das pessoas que odeiam testar coisas novas. Por quê? Porque vai te tirar dessa zona de acomodação. Que uma vez falaram para você que você tinha que postar um bom dia, falar que educadas respondem, comentar do seu jardim, do seu prato de comida, e que você conseguiria gerar todo esse relacionamento. Não funciona. Se já funcionou, não sei porque não testei. Não funciona hoje, porque tem muita informação por aí, tem muita informação dinâmica e você precisa ser primeiro, como eu falei, interessada. Você precisa ser interessada pela sua audiência. E aí vamos supor que você está lá, eu fiz XYZ e está funcionando super bem. O que você vai fazer? Vai mexer em time que está ganhando? Sim, você vai mexer num time que está ganhando. Não de uma maneira revolucionária, mas você vai testar coisas novas. É importante ter editorias. O que são editorias? São pautas nos seus stories, por exemplo. Segunda-feira eu falo sobre umas frases mais motivacionais, porque segunda-feira é um dia que a galera está mais desanimada, mas na quarta-feira é o dia do meu Story Class, que é o dia que eu entrego o ouro para minha audiência. Então a galera fica louca esperando quarta-feira. Mas aí teve um momento que eu senti dificuldade em responder determinadas perguntas. E aí eu lancei o quê? Tia Creide. Tia Creide, ela aparece quando tem perguntas que são mais
difíceis de eu responder de uma maneira sutil, leve, engraçada. Então, eu chamo Tia Creide para me ajudar. E foi super sucesso, as pessoas pedem Tia Creide, é incrível. O que aconteceu? Criou um dinamismo, criou algo esperado. As pessoas muitas vezes perguntam: ah, mas cadê Tia Creide? Tia Creide está sumida, eu vou lá, enfim. Faço essa brincadeira, também, levando o conteúdo de uma maneira mais leve. Então, você tem que inventar um personagem? Não, você não tem que nada. Mas é importante que você teste coisas novas. Dica de ouro, anote esse negócio aí. Você vai pegar a galera que você gosta, diferente do seu nicho, esquece seu nicho, esquece seu concorrente, e você presta atenção por que você gosta daqueles stories do fulaninho. Pode ser de humor, algo aleatório. E testa nos seus stories. Você vai testar uma vez só? Não. Você vai testar aí pelo menos uns 2, um mês. Pelo menos um mês. E vai ver como é que vai ser. Porque aí você pode sim encontrar algo único, como eu já mencionei no módulo anterior, para que a pessoa fique vidrada em você. E que seja um stories série, aquela que você não precisa acompanhar, precisa saber o desfecho que aconteceu com aquela história, com aquela situação, que solução que ela vai me proporcionar, que eu preciso. Passo 6. Quebre o padrão dos seus stories. Como? Mudando os ambientes dos vídeos, fazendo movimento, fazer stories andando, alguma atividade que você não costuma mostrar, escovando o dente, cozinhando, tomando banho, sei lá, né? Vai que tá num chuveirão, na praia, você tá bem com você mesmo. Não tem problema. O importante é que você quebre esse padrão. Por quê? Você já sabe que você é uma pessoa antenada, prestou atenção no início da aula que eu falei, atenção. Os primeiros stories são imprescindíveis para você ganhar a atenção da sua audiência. E, é claro, alterne as cores e formatos quando você utilizar texto. E também não fica só no vídeo. Ah, vídeo. Eu tenho testado e tem funcionado mais o texto. Como que eu faço vídeo, muitas vezes? Eu faço vídeo quando eu estou respondendo alguma pergunta que eu acho que vai ser melhor por vídeo, ou algo muito, muito relevante, muito rápido. Porque eu tenho reparado que a minha audiência tem curtido mais assim, né? Mais vídeos de situações, de coisas, e eu falando quando é algo muito pontual. Eu consigo ter uma retenção da minha audiência quando eu faço isso. Essa dinamicidade, eu quebro esse padrão. Quer ver uma coisa que eu quebro o padrão e fica ótimo? Quando eu invento de fazer stories na bicicleta. Se você não tem habilidade, não faça isso em casa. Não recomendo. Mas se você tem a habilidade aí correndo, andando na rua, na praia, super indico que vale muito a pena. Passo 7. Gere repetição. Preste atenção nisso aqui e repete comigo. Gere repetição. A repetição faz a pessoa comprar. Cada dia que ela vê o seu produto, cada dia que ela descobre algo novo sobre a sua solução, a história por trás dele. Isso desperta o desejo. Quando você gera essa repetição, a pessoa acaba no subconsciente dela entendendo que ela precisa realmente daquilo. Lembra que eu falei da história que ela precisa contar para ela mesma? Primeiro, ela tem que se convencer de que ela precisa daquilo. É exatamente por isso que você precisa repetir. Repetir frase, repetir música, criar editorias marcadas que ela possa esperar por aquilo, como eu falei do Story Class, como eu falei da Tia Creide, como eu falei dos finais de semana, que geralmente eu faço mais uma brincadeira lá, de caixinha de perguntas. E como que você vai fazer isso? Frases, bombardeio de valores, fala, mostra seus valores, como que você gosta, fala dos seus valores inegociáveis, da sua família, do seu estudo, das pessoas não mimizentas que você não gosta, das pessoas que cagam regra. Traga esses valores quando você for ensinar algo no seu perfil, mas, é claro, de formas diferentes. Como eu falei, quebrando padrão. Faça o mesmo de formas diferentes. Como? Faz aquilo que eu te falei no passo anterior. Né? Dá uma olhada lá como as outras pessoas fazem. Traz essa novidade, esse frescor. Traz aquela coisa de, tipo, a pessoa nunca vai saber o que esperar de você, do seu story. E por que você precisa gerar essa repetição? Porque ela causa a sensação de continuidade.
de pertencimento. A gente gosta disso. O ser humano gosta de pertencer. Ele gosta de ter essa coisa de continuidade. Ele quer saber o final da história. Ele quer saber o final da série, de fechar esse looping. Então, claro que abrir um looping na cabeça dele, fecha. Preocupe-se em fechar. Não sugiro que você fique demorando muito, tá? Já testei isso, acabou que demorou um pouco e não foi tão legal. No máximo 30 dias, vai, se você fizer um lançamento de algo com ticket muito alto. Mas, em geral, o que eu testo dá bom é 3, 5 dias no máximo, para você gerar essa antecipação, abrir esse looping, para você abrir alguma oferta irrecusável. Passo 8, provoque interações. Por quê? Como eu já expliquei, quando o algoritmo entende que as pessoas estão interagindo com você está conversando, como eu falei, né? O Stories é aquela conversa, você está falando aqui, você coloca as ferramentas de interação para ter esse feedback das pessoas, para que no final ele entenda que o seu conteúdo é relevante e que ele vai entregar para mais pessoas. Esse é o seu objetivo. Como que você vai fazer isso? Surpreendendo nos primeiros stories. Lembre-se que é uma conversa, né? Você precisa fazer a sua audiência desejar o seu conteúdo antes de entregar, através das interações. E, é claro, para reter as pessoas. Você precisa prometer algo logo no início, que é essa abertura de looping, que eu estou falando direto para vocês, para depois você entregando o seu ouro. Agora, preste atenção numa coisa aqui que eu falei, que é, você precisa, antes de entregar o ouro, através das interações, você precisa aí gerar essa curiosidade, gerar essa antecipação. Para quê? Para que você consiga reter as pessoas. E essa retenção, eu trouxe aqui, a hierarquia das interações, ela é muito boa para que o algoritmo entenda que seu conteúdo é relevante. Vamos falar de hierarquia, né? O que é mais importante, como eu já dei spoiler para vocês? Direct. Direct é super importante para que a pessoa entenda que, opa, a pessoa está falando aí com você no direct, é a salinha onde as coisas acontecem. Então, essa pessoa tem relevância. Compartilhamento. Quando alguém compartilha o seu stories, o algoritmo entende e é óbvio, perfeito para você, porque você consegue ter um alcance orgânico, né? Um maior alcance. Prints. Não tem métrica específica para isso, mas sempre que eu faço Story Class, eu sempre coloco lá, printa essa daqui, printa essa informação tal, eu percebo que o meu alcance, as minhas visualizações aumentam. Essa informação é do Instituto Luana, Lisboa, Massachusetts, mas é claro que é, como eu falei, é observação através dessa análise de informações. A retenção, né? Você consegue ver o início dos seus stories até o final, quantas pessoas continuaram com você, isso é bem bacana. Enquetes, quando você consegue ter essa interação através das enquetes, seja por teste, seja por curtida, e caixinhas de perguntas. Caixinhas de perguntas são ótimas também. Como eu já falei, eu tenho um curso que explica como que você faz para as pessoas responderem a sua caixinha de perguntas e o que é melhor, você vender através das suas caixinhas de perguntas. Esse curso é surreal e ele me dá muito resultado e da melhor forma que eu gosto de vender, que é de uma maneira indireta. Quer saber mais? Vá lá, me manda um direct, que esse curso ele nem tá lá no meu link da bio, tá? Você tem que mandar lá um direct para mim, porque será para você ter acesso a ele. Passo 9. Todas as dúvidas que chegarem a você, responda nos stories e peça a opinião da sua audiência. Anota isso, preste atenção nisso aqui, que isso é ouro. Isso é ótimo para você afastar os sugadores, aquelas pessoas que só querem venha a nós, o vosso reino, nada. E é ótimo para você aumentar a sua autoridade, para as pessoas aumentarem a sua percepção de autoridade. Então, todo mundo que chegou lá no direct, no WhatsApp, por e-mail, lá no seu curso, fez um comentário, pega, printa, joga nos stories, e o que é melhor, pede a opinião da sua audiência. As pessoas amam quando elas ajudam as outras pessoas e elas gostam de expressar a opinião dela. Então, dê voz à sua audiência
Pegando essas dúvidas de explana ela lá nos seus stories, principalmente a você mesmo, para vender mais. Passo 10. Crie loopings entre os stories para reter a sua audiência até o final. Sim, eu já falei isso, eu estou repetindo, reforçando, porque esse negócio é muito importante, é muito poderoso para você vender. Exemplo, use números. 7 passos para emagrecer comendo doces. O sexto é o que mais funciona comigo. Tente, claro, né, gerar a conexão entre os passos. Né? Amarra esses passos para você dar um seeding do próximo stories. Né? Complemente a informação a cada stories. Por exemplo, 7 passos para emagrecer. Você precisa ter um horário para comer. Você não pode comer quando você sente fome. Porque eu vou explicar isso no passo 7. Vou explicar isso melhor no passo 7. Sacou? A abertura de looping, e é importante que lá no 7º eu feche. O segredo aqui é despertar o desejo e mostrar que tem mais e o melhor está no final. Melhor sempre vai estar no final, porque a sua oferta, ela vai estar ali no final, um pouquinho antes do final. A sua oferta nunca vai estar de cara, porque os stories é como eu falei, esse conversa, esse diálogo. Você não vai chegar de cara e vai oferecer. Não, você vai criar uma história, um contexto, um interesse, um desejo, para depois você falar daquilo que você vende. Passo 11. Mostre a transformação que as pessoas estão tendo com o seu produto. Para tudo, isso é muito poderoso. Você precisa mostrar que essa realidade das pessoas tendo essa transformação com o seu produto, com a sua solução, ela pode também ser realidade delas. Então, preste atenção que isso aqui é muito ouro e você pode fazer isso e deve todo o dia. Principalmente porque quando você gera essa cultura de resultados, de você mostrar que a sua solução gera esse resultado, as pessoas, de uma maneira automática, vão querer fazer isso também. Elas vão querer ter esse resultado, mas elas vão querer também mandar para você o depoimento. Isso é ouro, gente. Isso é ouro em pó. Se você consegue depoimentos sem pedir, é, é o objetivo, é a meta da sua vida. É conseguir depoimentos sem precisar pedir. Passo 12, expectativa viciante. O que é isso? É a famosa antecipação. É uns 7 dias antes. Como eu falei, eu prefiro até 5. 7 dias, às vezes, dependendo do ticket, não funciona tão bem quanto eu já testei para 3, para 5 dias. Mostra o quê? Os prints das pessoas pedindo o seu produto, de você despertando a curiosidade. Bom, quando eu lancei os stories imparáveis, eu comecei a fazer o quê? Esse seeding, falando, Luana, como é que eu faço para fazer uns stories tão legais quanto os seus? Como é que eu faço para vender os stories? Eu mostrei as pessoas me pedindo isso e eu fui direcionando as pessoas para construir esse caminho. E é claro, fazendo essa brincadeira, fazendo de uma forma leve, uma forma que seja, até já fiz também hollywoodiana, foi bem bacana. Então, como assim hollywoodiana? Fazendo um videozinho mais elaborado, umas coisas mais com frufruzinhos, também funcionou super legal comigo. E também de uma forma simples, né? Como eu mostro aqui nesse curso. Passo 13, caixinhas de perguntas. Se tem uma ferramenta que eu amo de paixão, mas que ela precisa ser usada, saber ser usada com moderação, na minha opinião, é a caixinha de pergunta. Por quê? Porque você consegue vender através das suas caixinhas de perguntas, ela te dá autoridade, você gera uma relevância para a pessoa. Quando você sente, quando você vê que a pessoa respondeu a sua caixinha de pergunta, você se sente importante, você se sente mais próximo a essa pessoa, então você também tem uma maior probabilidade de comprar dela. E é claro, através das caixinhas de perguntas, você também consegue vender o seu produto, mostrar os resultados que as pessoas estão tendo sobre o seu produto, pegar um gancho e oferecer. Gente, caixinha de pergunta é ouro. Se vocês quiserem descobrir mais esse ouro, vá lá, é sério. Não tô de brincadeira. E tá por um preço, assim, ridículo. Esse curso de caixinhas de perguntas. É muito, muito, muito bom.
Passo 14, oferta à prova de falhas. Eu já dei um overview para vocês do que é indispensável para uma oferta, mas como eu falei lá no módulo anterior, eu fiz questão de trazer para esse módulo, você precisa ter uma oferta que seja irrecusável. A pessoa tem que bater o olho e falar, é isso que eu precisava. Eu não posso perder essa oportunidade. Você colocou tanto o dedo da ferida, você falou tanto para ela, como que a vida dela pode ser, se tornar, depois que ela adquirir a sua solução, que agora as coisas vão acontecer. Ou seja, lá nos Stories Imparáveis tem um curso, eu brinco que é um curso, ó, é um curso de promessa, é um curso de oferta. Então, lá você tem todo o ouro para você construir essa oferta à prova de falhas. E, por fim, não menos importante, é o passo 15. Nunca mais faça stories aleatórios. O que são stories aleatórios? Ah, acordei, dei um bom dia para a galera, botei uma foto aqui das minhas férias, falei um negócio aqui de política, agora eu estou falando de religião, botei uma frase bonitinha, esquece isso, deleta. As pessoas não se interessam por isso. Você pode até colocar uma aleatoriedade, eu super indico, para quebrar aquele ciclo da expectativa, gerar mais expectativa. Só que isso por trás tem que uma estratégia. O que você precisa fazer para fugir dessa aleatoriedade? Pensar em como aquela foto, aquele vídeo, aquela informação pode gerar desejo, pode trazer algo novo, único, original e emocional para a sua audiência. Preste atenção nisso aqui, anota isso, que isso é muito ouro. Essa informação ela precisa trazer algo único, novo, original e emocional. As pessoas compram pela emoção. Então, você precisa ter essa consciência dessa estratégia, dessa autenticidade estratégia, dessa sequência estratégica. Porque é isso que vai fazer você vender. Claro, como tudo, tem uma exceção. Use a aleatoriedade para transmitir os seus valores. Como muito bem eu falei lá atrás, toda a possibilidade que você tem para transmitir os seus valores, faça. Inclusive, eu vou pedir para que você, ao final dessa aula, para agora e faz uma lista dos seus valores inegociáveis. É Deus, é a sua família, é a sua ética, é a sua integridade. O que é importante para você que você não negocia de jeito nenhum? O que para você é um mantra? Essa questão de não desistir, essa questão de você não ficar só reclamando, de você chegar e fazer. O que é importante? Quem são as pessoas que você quer atrair para o seu perfil? Então, pense nisso e como que você pode comunicar isso através dos seus stories. E, é claro, eu te vejo na próxima aula.